Boa noite a todos, boa noite ao LR, a Marisete, o Kenny, o Anderson, todo mundo que está aí dando sustentação para esse projeto dessa semana. É uma honra para mim o convite e eu espero que o que eu vou compartilhar com vocês hoje seja de valia, que vocês possam levar para a vida e aplicar de alguma forma. Então, o que a gente vai conversar hoje é o que eu já venho dizendo para os meus interagentes aqui no consultório no dia a dia, né? E eu quero complementar o que os colegas já vêm falando durante a semana. Alguns trataram mais da parte fisiológica, como cuidar do corpo, né? Ter essa prevenção do físico. A Marisete ontem já abordou essa questão emocional e eu quero puxar esse gancho dela e colocar algumas coisas que eu pratico aqui no consultório com os meus interagentes, dentro da física quântica, né, que vem assim de uma forma muito complementar para tudo isso que a gente já está conversando. Então, eu quero começar falando sobre uma coisa muito importante, que é a questão da energia, né, que tudo é energia. Então, dependendo do que a gente vibra, a gente atrai, repele, é a gente que constrói o nosso futuro, o nosso amanhã, a partir da energia que a gente emite. Então, aqui essa figura que tem no slide ilustra perfeitamente esse pensamento, né, que é muito difundido dentro da física quântica. E eu uso muito quando eu atendo com o Theta Healing, que é uma terapia complementar de cura energética, né, que a gente trabalha nas ondas cerebrais Theta, e trabalha toda essa questão de quebra de crenças, né, mudança de paradigma e essa questão forte de a vibração que nós emitimos, que todos os seres emitem, né? Então, o que a gente pensa repetidamente, a gente acaba por sentir, o que a gente sente repetidamente, frequentemente a gente vibra, e essa vibração faz com que a gente atraia tanto coisas boas como coisas ruins, né? Então, você emite uma onda e recebe a onda igual, né, semelhante a que você está emitindo. Então, isso é fácil da gente observar no dia a dia. Aquele dia que você levanta e já bate o dedinho no canto da cama e já começa a reclamar, a tendência de que o teu dia venha todo atropelado, numa sequência de coisa desagradável, é bem comum de acontecer, né? Porque você entra nessa onda vibracional de reclamação, enfim. Só que, por sorte, o contrário também é verdadeiro. Se você emite coisas positivas, você também recebe na mesma proporção. E onde que eu quero chegar, então, com tudo isso? É que nós criamos o nosso estado de espírito através das nossas escolhas, sejam elas conscientes ou inconscientes. Então, o que a gente vai trabalhar hoje à noite é algumas ferramentas para que a gente consiga fazer essas boas escolhas de forma consciente, né? Já que elas vão acontecer de qualquer forma, então, a gente se colocar numa posição de comando e fazer escolhas boas que nos tragam resultados bons. E uma coisa que acontece muito, né, eu coloquei aqui como uma primeira dica, é que a gente identifique as emoções negativas que a gente está alimentando no dia a dia, né? Igual eu disse, de forma consciente ou inconsciente. Por quê? Porque além da questão de prosperidade, saúde e tudo mais, a gente atrai tudo que está na mesma vibração. Então, o nosso foco essa semana é a questão da saúde, da imunidade. Então, se você tiver numa vibração muito baixa, você vai facilitar muito a contaminação, né, a aproximação dos patógenos em geral, né, vírus, bactérias, fungos, enfim, porque eles estão numa vibração parecida com sentimentos, sensações, emoções de sobrecarga, de estresse, de raiva, de ressentimento, de culpa. Então, por isso que é importante a gente se manter numa vibração elevada. Né? Aqui no slide vocês podem observar que qualquer vibração abaixo de 200, você já está suscetível a se alinhar com patógenos de todas as... patógenos em geral, né? Então, é muito importante que a gente eleve a nossa energia. A gente vai, ao longo
da fala aqui, trazer algumas dicas e possibilidades que você pode usar no teu dia a dia. Então, eu quero dar um exemplo para vocês de como o nosso estado emocional influencia o sistema imune. Então, aqui tem um conto do Nasruddin e a Peste. Nasruddin era um contador de histórias lá do Oriente Médio, né, lá para as bandas de Bagdá. Então, conta uma das histórias dele, que Ibá, a Peste, estava indo para Bagdá quando encontrou com Nasruddin no caminho e ele perguntou: para onde vais? E a Peste respondeu: a Bagdá, matar 10.000 pessoas. E depois de algum tempo a Peste voltou a encontrar Nasruddin e ele disse: você mentiu para mim, Peste. Disse que mataria 10.000 pessoas, mas você matou mais de 100.000. Não, eu não menti. Matei 10.000. O resto morreu de medo. Então, para você ter ideia, eu lembrei dessa história porque é o que a gente está vendo agora, né? O LR até comentou da questão de como as pessoas estão entrando em pânico. A gente está vendo as notícias, está virando realmente assim um medo muito grande. Então, foi assim o start que me deu para elaborar o meu material para essa semana. Foi o medo, né? Porque a partir dele vem uma série de outras coisas, ansiedade, pânico, enfim. Ele desencadeia uma série de sensações, de emoções. E aqui falando, né, dessa questão vibracional, tem várias coisas que afetam a nossa frequência. Então, uma delas são os pensamentos. Igual lá no primeiro slide falava, né, que o que você pensa, você sente, o que você sente, você vibra, e o que você vibra, você atrai. E tudo começa nos pensamentos, né? Qualquer matéria que existe, ela primeiro existiu no pensamento de alguém, né? E depois foi o caminho até chegar na construção de tudo que existe aí. Então, os pensamentos, manter os bons pensamentos, pensamentos positivos, é o primeiro caminho, né, para você ter uma vibração de neutra acima. A segunda são as suas companhias. Então, a gente até lembra daquele ditado, me diga com quem andas que te direi quem és, né? Faz muito sentido nesse contexto. Porque se você começa a se alinhar com más companhias, a tendência que você repita o comportamento deles é muito corriqueiro, né? Então, o ideal é que você se alinhe com boas companhias para que você se eleve e auxilie essas pessoas a se elevar também. As músicas. Então, um exemplo bem clássico é assim, quando a gente está de dor de cotovelo, muitas vezes a gente coloca músicas, né, a tal da sofrência, que hoje é até um ritmo musical, e você permanece muito mais tempo naquela vibe, naquela bad, como dizem os jovens, porque você está alimentando aquela onda, né? Você está emitindo cada vez mais e recebendo mais. Então, o ideal seria que você partisse para algo que te anime para você conseguir sair daquela situação, fundo do poço. Outra coisa são as coisas que você assiste. Então, ele falou, né, do jornal e tal, a Kenny acho que comentou alguma coisa também, e ontem eu vivenciei isso na prática. Eu fui na casa da minha mãe, estava passando o Jornal Nacional, e lá pelas tantas eu comecei a ter uma sensação ruim no peito, assim, de medo mesmo, de começar a pensar o que vai acontecer daqui para frente, como que vai ser, né? Comecei a me alinhar com tudo aquilo que eu estava vendo na TV. Eu falei, né, pensei, não posso ficar aqui, que aqui já deu para mim, não é isso que eu quero. Já chamei a criançada e já partimos para casa, porque aquilo já, em poucos minutos, já estava fazendo mal. Então, você observa que as pessoas estão o dia inteiro assistindo isso, né? Porque só passa isso, já parou de passar outras coisas. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Outra coisa, né, a quinta coisa que afeta a frequência vibracional é o ambiente em que você vive. Então, claro que, eventualmente, a gente vai frequentar ambientes que não são tão adequados, mas aqui a gente fala de hábito, né? O ambiente que você está com mais frequência. Então, se você tem um ambiente de trabalho, um ambiente
com conflito, com intriga, ou em casa, não é um ambiente de harmonia, você acaba atraindo cada vez mais. A sexta coisa que afeta a sua frequência é o que você fala. Então, está alinhado lá com os teus pensamentos, né? O que você pensa com constância, o que você fala com constância, ele acaba entrando nesse looping e trazendo disso cada vez mais. Então, se você é uma pessoa que tem o hábito de reclamar de tudo, de ficar murmurando, se você observar, só vem mais, só vem mais. Porque você manda a mensagem para o universo, que é aquilo que você quer, porque você só fala daquilo, né? Então, aqui, uma forma de você combater isso é, por exemplo, os exercícios de visualização criativa. Se você quer atingir determinada... quer subir de nível, por exemplo, na companhia, você já começa a visualizar aquilo que você quer, porque o teu cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Se você sentir aquilo como verdade, ele vai te ajudar a cocriar, porque para ele aquilo já é verdade. E a sétima coisa que afeta a sua frequência é o quanto você é grato pelas coisas, né? Então, isso aqui também se alinha ali com o sexto. Se você só reclama do que você tem, você fala que é pouco, você reclama do governo, você reclama da economia, você reclama do vizinho. Então, tudo isso entra junto ali com a murmuração. Qual é o sentido da gratidão? É agradecer sempre por aquilo que você tem, né? Ah, minha casa é pequena, não é do jeito que eu quero, mas gratidão pelo teto que eu tenho, gratidão pelo carro que eu tenho, pelo emprego, pelo dinheiro que entra todo mês. Outra coisa, quando a gente paga as contas, com aquele pesar de entregar o dinheiro na hora de pagar o boleto lá na lotérica, não, agradece, gratidão, porque eu tenho dinheiro antecipadamente para pagar as minhas contas, e assim começa a vir cada vez mais daquilo que você pensa, daquilo que você fala, daquilo que você agradece. Então, se você já identificou lá quais são as coisas que te deixam para baixo, que diminuem a tua vibração, beleza, já descobri. Mas eu também preciso descobrir o que aumenta a frequência vibratória, né? E usar isso como um recurso, né? Eu vou contar uma coisa pessoal para vocês. O que aumenta a minha vibração rapidamente, assim, instantaneamente, é música gaúcha, porque é aqui da nossa cultura, eu gosto, e principalmente João Luiz Correia, aí para quem é do Sul conhece, né? Se eu estou muito para baixo, é só ligar uma sonzeira lá e ouvir um gauchão que imediatamente para mim isso tem um efeito, né? Ah, mas aqui, ó, até nessa nuvem de palavras, talvez você encontre o que traz uma reversão de energia para você. Às vezes é conversar com um amigo, às vezes é fazer uma caminhada, às vezes é fazer uma oração, né? Ou se conectar com a natureza, depende. Para mim é a música, para você pode ser outra coisa. Eu até separei uma música aqui de sugestão. Quando você estiver muito para baixo, você vai lá no YouTube e procura essa música aqui, ó. É aí que a tecnologia ajuda, mas às vezes atrapalha. Me muda a situação e fazer o Tô conseguindo ouvir? tá na palma da sua mão. Até você, sua vida vai mudar. Eu tinha colocado a caixinha, mas na hora não ligou, né? No teste funcionou tudo, beleza. Mas é isso, gente. Descobrir o que faz o start aí para você mudar a energia, e é isso que você pode usar não só agora para aumentar a tua imunidade, mas toda vez que você precisa dar um up energético aí, vibracional, usa esse gatilho. A música, especificamente para mim, ela faz um gatilho emocional com momentos de alegria, né? Então, para você, talvez seja outro gatilho. O importante é você descobrir o que é bom para você. E a terceira dica
é a gente usar os óleos essenciais, né? Que é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem, e a gente já tem conhecimento sobre as questões da química que acontece no nosso cérebro. Por conta dessa química, é que às vezes a pessoa procura o açúcar, porque o açúcar produz uma química, né, que mexe com os neurotransmissores e traz algum tipo de recompensa. Outros encontram isso nas drogas, na bebida, no sexo, enfim, né, tem várias possibilidades. Então, se a gente tem esse conhecimento de que somos nós que podemos provocar os estados emocionais que nós queremos, a gente pode utilizar como ferramenta os óleos essenciais. Então, aqui eu coloquei algumas situações que estão correlacionadas lá com a questão de atrair patógenos de baixa vibração, né? Então, a preocupação, o medo, a sobrecarga, o estresse, que a gente comentou lá no início. Então, se eu começo a perceber que eu estou me sentindo muito preocupada, muito tensa, então eu quero que o meu cérebro faça o mecanismo de mudança para a calma, para a tranquilidade. Então, o que eu posso, o relaxamento, então, o que eu posso usar? O óleo de manjerona, por exemplo, né? Porque ele vai me trazer isso. Se eu usar de forma inalatória, ele me traz esse relaxamento, essa calma emocional. Se eu estou muito tensa fisicamente e usar de forma tópica, no creme de massagem, num óleo vegetal, ele vai me trazer o relaxamento muscular. Para o medo, estou me sentindo com muito medo, não sei o que vai ser desse coronavírus, o que vai ser da economia, como que vai ser o meu trabalho, não vou mais cadastrar ninguém, estou ficando maluca. Então, usa qualquer um dos óleos florais, usa o Motivate, usa o bergamota, que os componentes bioquímicos dele vão fazer uma mudança química cerebral para que você vá do medo para a tranquilidade, para a esperança, para enxergar novas possibilidades, né? Vai te tirar desse foco do medo. E assim, da mesma forma, está se sentindo sobrecarregado, quer se sentir aliviado, então você usa o manjericão, ilang-ilang, está se sentindo estressado e quer dar uma acalmada, eu usei esse recurso antes de iniciar a apresentação, porque isso aqui eu falo todo dia nos treinamentos com os meus interagentes, mas usar a câmera, falar para 100 pessoas, para 200 pessoas, não é do meu dia a dia. Então, eu precisei usar o balance, fazer exercício de respiração, sentar aqui, subir em teta, pedir para o Criador só fazer eu me lembrar de tudo que eu já sei, né? Então, a gente vai usando os recursos que tem. Então, para o estresse, você pode usar o lavanda, a camomila romana, o laranja, o balance. Para os sentimentos de raiva e os derivados raiva, ira, ódio, também o balance, o serenity, o petigram, né? O petigram é muito usado para as questões que envolvem vícios, porque se você se acostuma a sentir raiva de tudo, ficar raivoso por qualquer coisa, então você acaba se viciando nessa química cerebral. Então o petigram vem com essa função e te ajuda a liberar essas emoções. E se o teu caso é ressentimento, mágoa, culpa, rancor, aí você pode usar o óleo essencial de rosas, de bergamota, o Forgive, que trabalha muito a questão do perdão, né? Porque às vezes o ressentimento, a culpa está ligada ao não conseguir perdoar ao outro ou a si mesmo. Então, você identificando qual é a emoção que está tomando conta de você, você consegue encontrar um recurso para resolver. Aí aqui eu coloquei uma dica de ouro porque ela engloba tudo que a gente busca no dia a dia, né? Então, se você acredita que a tua energia, a tua vibração já está legal, né? Isso é próprio nosso de utilizar os olhos no dia a dia, de compartilhar com as pessoas, de fazer uso também, né? Então, você já está absorvendo e trabalhando tudo isso com os olhos que você usa no dia a dia. Mas se ainda assim você quer fazer um blend matador, então eu sugeria
sugeriria para você utilizar o lemongrass, né, o capim-limão, que ele vai trazer essa vibração e a energia da paz de espírito, né, de você se sentir bem consigo mesmo e com tudo que está à sua volta. O olíbano, que traz essa energia e essa força e da proteção, cardamomo, da gratidão, tão importante, né? Às vezes a gente não consegue agradecer, a gente acha que tem pouco para agradecer. Então, o cardamomo é um óleo que vai te ajudar muito nisso. E a tangerina, que é diferente lá da bergamota, né? A tangerina traz essa energia da alegria. Então, isso aqui é um blend que serviria para todo mundo, né? Se você já tem a paz de espírito, a proteção, a gratidão, a alegria, ok, mas sempre é possível melhorar. Então, essa é uma dica, eu acredito que uma dica de ouro aí para o dia a dia, independente de sistema imune ou não, né? Aí a dica matadora aí para a gente dar um kamehameha aí nos patógenos, na energia baixa. Então, se você quer detonar com tudo que é ruim e fortalecer o teu físico, o teu emocional, o teu energético, você pode fazer esse blend antiviral. A gente utilizaria o On Guard, Yarrow, a pimenta preta, o tomilho e o orégano. Então, a gente tem as duas funções nessa combinação, nesse blend. Tanto a combinação blindadora energética, né, que o On Guard e o Yarrow fazem tão bem, e a pimenta, o tomilho e o orégano, uma limpeza das emoções negativas. Então, aí tem a parte psicoemocional. E se você pensar na parte física, essa combinação acaba resultando num blend para eliminar patógenos, verminose, enfim, todos esses micro-organismos com muita eficiência. Aí você pingaria uma gota de cada na cápsula, tomaria uma cápsula por dia por 7 dias. Só vou falar para vocês de que forma tomar por 7 dias. Se você tomar com a intenção de fazer uma limpeza intestinal, vermes, parasitas, enfim, eu sugiro que você tome nos 7 dias da lua cheia, para você matar os ovos que eles depositam no intestino, e depois faz daí dá a pausa, e depois faz um novo ciclo na lua nova, primeiro na cheia, depois na nova, ou o contrário também, mas é na lua cheia e na lua nova. E na lua nova, você vai matar os vermes adultos que se recolhem para os órgãos. Tá? Então, se você fizer só numa das luas, você deixa semente de qualquer forma. Ou já deixa, se você faz na nova, você deixa os ovos lá no intestino, que vão se reproduzir. E se você deixar os adultos, né, fizer só na cheia, você deixa os adultos nos órgãos, que daí na próxima lua cheia eles vêm para o intestino liberar novamente. Então, tem que fazer nas duas para ser mais eficiente. E eu coloquei aqui uma observação, porque você pode ainda fazer uso diário de vitaminas D3 mais a K2, né, que tem que sempre tomar as duas juntas, e a vitamina C. Só que para isso, eu sugiro que você procure o seu terapeuta de confiança, seu naturopata, seu médico, seu nutricionista, né, para a gente nunca fazer uso de automedicação, porque o profissional habilitado, ele vai verificar a sua saúde no momento, o seu peso, a sua condição, e vai ver qual é a melhor dosagem para você, tá? Então, quem tiver dúvidas depois, pode me chamar no privado, a gente conversa a respeito. E para finalizar, eu queria lembrar vocês de que o quanto é importante a gente descascar mais e desembrulhar menos, né? O que significa isso? Comer mais coisas naturais, saudáveis, comer mais frutas, mais verduras, uma quantidade maior de alimentos crus e desembrulhar menos, que seria menos coisa industrializada, né? Para a gente fazer esse reforço das defesas do organismo, para ter mais bem-estar, porque quanto mais a gente come coisas naturais, faz exercício físico, toma água, a gente se sente com mais energia, com mais
mais força, com mais saúde, com mais determinação, tudo isso é um conjunto que melhora o nosso bem-estar. E bastante água. Aqui na água, eu vou dar uma sugestão para vocês. A gente, de forma geral, é de senso comum que se tome 2 litros de água por dia, né? Principalmente, assim, os naturalistas recomendam, os médicos, inclusive. Mas na naturopatia, a gente usa uma outra métrica. A gente costuma pegar o peso da pessoa e dividir por 39, que seria, por exemplo, uma pessoa de 60 quilos, ela tomaria, então, o ideal para ela seria 1,540 litros de água pura, né? Sem considerar chá, suco, café, água de coco, qualquer outra coisa que você tome durante o dia. É só, essa conta é só para água pura, mais o líquido dos alimentos e os outros líquidos que você for tomar. E aí depois eu vou deixar no grupo 2 links que eu achei bem interessante e que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês. Um deles é um videozinho do YouTube com um som binaural, né, que é uma vibração em 852 Hz. Você pode deixar tocando à noite, quando você vai dormir, ou durante o trabalho, enfim, o momento que você escolher. Porque o teu cérebro vai produzir e esses sons binaurais, eles se transformam num terceiro som lá no teu cérebro, né, e eles vão melhorar a tua vibração das células e vão melhorar a tua vibração geral. Lembra lá no início aquela tabela que eu coloquei da vibração em hertz? Então, você vai utilizar esse som aí para aumentar a sua vibração. Aí é uma coisa que não depende de você conhecer ou não, você não precisa fazer nada, além de deixar ele tocando e você ouvir. E eu vou colocar o link também de um vídeo da professora Fernanda Amara, eu acho que ela é de São Paulo, ela dá aula de acupuntura, aurículo, e ela divulgou um vídeo hoje bem legal sobre imunidade também, para quem gosta de fazer acupuntura ou então as aplicações de stipper nos pontos de acupuntura, ela fez uma seleção dos melhores pontos que ajudam o teu organismo a aumentar o sistema imune, então eu acho que casa bem com tudo que a gente falou aqui, né, porque a medicina tradicional chinesa usa muito também essa questão da energia vital, da energia do corpo, e eu lembro que um dos pontos que ela falou é o R3, que está relacionado com o rim, então a gente precisa fortalecer rim e pulmão, no caso aqui, se a gente trazer mais especificamente para o coronavírus, a gente quer estar bem reforçado aí para combater esse vírus em especial, e os patógenos e os vírus todos da gripe é rim e pulmão, tá? E no mais, é isso. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Eliezer que fez o convite, espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí pro repertório de informação de vocês, e é isso, gratidão.